Oi, pessoal. Então vamos trabalhar hoje com a questão de inequação de primeiro grau, certo? Então a gente vai trabalhar com essas questões de situações em que envolvem equações de primeiro grau em situações que não são igualdade típica, né? A gente já viu que a questão da função de primeiro grau ela vem naquele formato, né? Ax mais b igual a 1y, e agora a gente vai ver as variações dessa função, certo? Em momentos, em condições específicas. O foco aqui vai ser a gente trabalhar essa desigualdade como sendo condições que a gente está querendo estudar. Então, vamos ver como é que isso acontece. Mas antes, vamos entrar aqui na definição. É o estudo da desigualdade envolvendo equações de primeiro grau. Então, eu tenho uma equação de primeiro grau, ela vem naquela forma x mais b, e ela vai ter três situações, né? Ela vai poder ser, quando você está trabalhando com a função de primeiro grau, em que o coeficiente angular é diferente de zero, ela vai poder ser menor do que vai ter valores de x, em que essa função vai ter valores de y menores do que zero. Ela vai poder ser igual a zero, vai existir um valor de x que vai determinar um y igual a zero. Ela vai poder ser maior do que zero, ou seja, vão existir valores de x, a quais você substitui aqui dentro e todos os valores de y que a função assume vão ser maiores do que zero. Bem, graficamente vai ficar assim. Então, se eu tenho uma função genérica que colocar uma reta, eu vou ter três situações. Vamos dividir ela aqui, não vai ficar mais fácil. Bem aqui onde esse eixo passou, bem aqui, onde está o ponto vermelho, você vai ter aquele valor da função quando ela assume o y igual a zero, ou seja, a raiz da função. O conceito de raiz da função é basicamente esse. Quando você tem o zero da função, ou seja, quando o valor de y, a coordenada desse ponto, vai ser igual a zero. Beleza? A gente já viu essa questão de coordenadas cartesianas no outro vídeo, numa videoaula anterior. Então vamos lá. O que acontece? Quando essa função ela vai vir aqui a ser igual a zero, esse daqui é o momento em que a função afim ela vai ter seu y zerado. Aqui, vindo para o lado esquerdo, conforme você vai diminuindo aqui os números, você vai ter valores para este caso aqui, para esta função, em que essa função ela vai ser negativa. No caso de uma função decrescente, né, então ela vai descer nesse sentido aqui. Então, para esse lado de cá, você vai ter valores que, conforme diminui a função, vai tendo valores de y cada vez maiores. Mas vamos analisar parte por parte. No caso do nosso exemplo aqui, que eu tenho uma função que ela é crescente, para esse lado, você vai ter valores negativos. Para o outro lado, você vai ter os valores que, quando você assume no local, você substitui esses valores aqui no x daquela função, dessa função, você vai ter valores positivos, certo? Então vamos ver aqui algumas situações. Bem, no caso aqui do gráfico da função afim, a gente sabe que ela vai ser uma sobrejeção, né? E uma reta. Se você tem uma função afim, é interessante você dar uma analisada, porque como ela vai ser, como se você tem a função constante, né, no caso, perdoe. Se você tem aqui, no caso, a função constante, que no caso é a reta que vai passar em cima de um único, vai passar no eixo y em um determinado ponto, e ela é paralela ao eixo x, né? O que vai acontecer? Você não vai ter essas três situações. Então, para ela ser zero, ela vai ser inteiramente igual a zero. Para os valores dela serem positivos, então ela inteiramente vai ser positiva. Para os valores dela ser negativo, então ela inteiramente vai ser negativa, certo? Então vamos lá. Vamos para um exemplo aqui. Então determine o valor de x para que seja atendida essas condições. Então, olha só. Lá a gente colocou como base a questão do zero. Mas eu posso montar uma condição, dizer quando a função ela é menor do que uma constante qualquer. No caso aqui eu adotei o 2 como exemplo. Então vamos lá. Vamos pegar então aqui essa função x, 5x menos 3, para que ela seja menor do que 2. Então vamos fazer umas verificações aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa. Se eu tenho um 5x menos 3, para que ele seja menor do que 2, eu vou trabalhar com essa desigualdade, assim como eu faço com um sinal de igualdade normal. Então, eu vou ter que tentar isolar esse valor de x. Vamos seguir algumas regrinhas que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse menos 3 aqui para o outro lado, somando. Então, vai ficar o quê? 5x menor do que 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5, então eu vou ter que 5x é menor do que 5. Consequentemente, quem está multiplicando passa dividindo, e você vai ter que x tem que ser menor do que 1.
certo? Vamos dar uma pausazinha aqui e vamos lá para o GeoGebra para ver se essa condição está sendo atendida. Então vamos dar uma analisada aqui. No caso, a gente tem aqui nossa função 5x menos 3 e eu estou querendo valores, eu estava querendo encontrar valores de x para os quais essa função fosse menor do que 2, certo? Ó, então vamos primeiro desenhar aqui o gráfico da função. Então no caso, ó, perceba, a função ela vai ser igual a 2 quando você tem o x igual a 1. Ó, tá bem aqui. Então o que é que vai acontecer? Eu só tenho que encontrar, então, valores de x para quais essa função seja menor do que 2. No caso, observa, se a função tiver valores de x menores do que 1, ó, ela vai reduzindo o valor dela, certo? Ela vai reduzindo esse valor dela aqui, certo? De forma que que todos os números que vão sendo gerados vão sendo menores do que 1, ou menores do que 2, beleza? Vamos voltar lá agora. Então, continuando, a gente viu então que quando essa função ela tem valores de x menores do que 1, ela vai diminuindo, ela vai diminuindo em relação a esse 2, certo? Então, para todo valor de x que você assumir para essa função, que seja menor do que 1, os valores que a função vai assumir vão ser menores do que 2. Nossa ideia aqui é conseguir determinar esses valores de x para satisfazer essa condição. Então, vamos lá. No caso aqui, agora a gente tem a igualdade clássica, né? No caso, 5x menos 3 igual a 2. Então, qual valor de x eu tenho que substituir aqui para que essa função seja igual a 2? Se, para que 5x menos 3 seja igual a 2, vamos passar o menos 3 para cá somando. Então, eu vou ter 2 mais 3, que vai dar 5. E, ó, 5 passa dividindo. Consequentemente, x vai ser igual a 5 sobre 1, que é igual a 1. Então, quando essa função x for igual a 1, o x foi igual a 1, então essa função aqui vai ser igual a 2. Dá para você fazer a substituição aqui, né? 5 vezes 1, 5 menos 3, 2, e você já determina essa igualdade, beleza? A gente também já viu, então nem vou passar lá para o GeoGebra. Continuando, o que a gente vai fazer então aqui? Ó? Agora você observa que eu vou ter 5x menos 3 maior do que 2, né? Então, vamos lá. Para que essa função seja maior do que 2, eu vou passar esse daqui para lá somando, vai ficar 5x maior do que 2 mais 3, vou ter, então, mesma situação, 5, quem está multiplicando passa dividindo, e eu vou ter que dizer que ela vai ser maior do que 2 quando x for maior do que 1, beleza? Vamos lá no GeoGebra rapidinho, só para a gente dar uma olhada nisso. Como a gente tinha visto anteriormente, para todo valor de x que ele for menor do que 1, essa função vai assumir valores de y que são menores do que 2, que é a nossa condição. Então, no caso, a gente estava querendo ver quais eram os valores para que essa função fosse maior do que 2, os valores de y dela fossem maiores do que 2. Então, se no 1 ela vai ser igual a 2, conforme eu vou aumentando aqui, ó, você pode observar no gráfico, conforme eu vou aumentando o valor de x, o valor dos y vão aumentando e, consequentemente, a função vai tendo valores de y que são maiores do que esse 2 aqui. Beleza? Beleza, galera. Então, vamos continuar. O que a gente vai fazer agora? Bem, agora eu vou ter para vocês uma atividadezinha, certo? Essa atividade vocês vão encontrar junto com esse material aqui de estudos, vocês vão encontrar atividade lá na plataforma para poder vocês responderem, beleza? O que vai acontecer? Eu vou disponibilizar, eu vou botar agora aqui na tela para vocês as questões, tá? Você dá um pause aí no vídeo, printa a tela, anota, você organiza tudo bonitinho no caderno. Você vai colocar aí o nome do professor, seu nome completo, para poder haver essa identificação legal. Depois, quando precisar, você tem. E lá na plataforma online, você vai ter as questõezinhas, certo? Essas questões lá disponibilizadas. E você vai ter as opções você vai ter as respostas. Você vai lá na plataforma, responde online, certo? Que aí eu já vou receber sua atividade automaticamente, e você já vai saber quanto foi que você tirou por aquela atividadezinha, beleza? Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar agora aqui essas questões que estão aparecendo e você vai tentar responder essas letras A, B, C e D, tal. Determine o conjunto de valores de x para que sejam satisfeitas as condições nos exemplos abaixo. Então vamos lá, pausou. Vamos continuar. O que acontece então? Vamos responder agora aqui cada uma dessas letras. Vamos começar então aqui analisando essa letra A, né? f de x igual a x mais 5 para que seja menor do que 2. Galera, eu só preciso achar a desigualdade
certo? Do x para que ele seja menor do que 2. De certa forma, isso é bem simples, né? Então, ó, x mais 5 é menor do que 2, passo esse aqui que está somando para cá subtraindo. Então, ó, se x for menor do que 2 menos 5, que é 3, menos 3, né? Então, se x for menor do que menos 3, consequentemente, eu vou ter a minha... Eu vou ter os valores de y dessa função menores do que 2. Dá para você fazer essa substituiçãozinha aqui, né? E você vai descobrir. No caso, como nós estamos lidando com valores negativos, quanto mais à esquerda, menor, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu pegar um valor menor do que menos 3, vamos pegar um inteiro menor do que menos 3, fica mais fácil, né? Menos 4. Então, peguei o menos 4, que é menor do que menos 3. Então, ó, x menos 4 mais 5 vai dar 1. 1 é menor do que 2. Então, é fácil você verificar. Mas, para ficar mais fácil, vamos ali para o GeoGebra. Então, vamos lá. Galera, então, o que vai acontecer? A nossa função, no caso, é essa daqui, ó, x mais 5, beleza? Então, o gráfico dessa função fica sendo essa reta vermelha aqui que está aparecendo na sua frente. Eu estou querendo os valores de x para que essa função seja menor, o valor que ela vai assumir seja menor do que 2. Vamos botar um pontinho aqui que vai ficar mais fácil a gente ver. Então, o que vai acontecer? Observe que no menos 3, essa função vai ser igual a 2. Agora, se for menor do que o menos 3, né, vai se direcionando, os valores vão se direcionando aqui para a esquerda, perceba que o valor vai diminuindo. Então, consequentemente, aquela informação que a gente obteve lá, que x tem que ser menor do que menos 3, é válida, beleza? A ideia é essa daqui, ó, que eu encontre um valor de x para que ela seja menor do que essa condição estabelecida, ou seja, menor do que 2. Então, vamos lá, galera. Continuando. Aqui na letra B você já vai ter outra situação. Aqui a gente tem uma função decrescente, tá? Então, menos 3x mais 5 maior do que 4. Então, eu tenho que achar os valores de x para que essa função seja maior do que 4. O que eu vou fazer, então? Quem está aqui somando passa subtraindo, normal, certo? Então, eu vou ter aqui a situação que vai ficar menos 3 maior do que menos 1. E agora, vamos observar o seguinte. Eu tenho aqui o menos 3x maior do que menos 1. Eu vou passar esse menos 3 para cá, dividindo. Olha o que vai acontecer com o sinal, com a desigualdade. Ela vai inverter, certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu vou passar números negativos, multiplicando ou dividindo para o outro lado de uma desigualdade, seja ela maior que, menor que, maior que ou igual a, menor que ou igual a, eu vou ter essa situaçãozinha aqui, ó. Eu passo um número para o outro lado fazendo a operação inversa da multiplicação ou divisão e a desigualdade também é invertida, certo? Tem que anotar isso aí. Anota agora na correção, bota aí essa observação que é para você não esquecer. Então, o que acontece? Ó? Quando você faz o inverso da multiplicação ou divisão numa desigualdade com um número negativo, ela é invertida. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui agora, eu tinha menos 1, vai ser dividido por menos 3. Consequentemente, eu faço o jogo de sinal, ó, menos com menos mais, e eu vou ter essa fraçãozinha aqui que vai ser 1 sobre 3. Beleza? Vamos lá para o GeoGebra, que a gente vai dar uma olhadinha no caso dessa função. Então, vamos lá, pessoal. Nossa função aqui, no caso, é essa g de x igual a menos 3x mais 5. Eu estou querendo verificar situações em que ela seja maior não é, do que o 4. Então, o que vai acontecer? Observa, então, o seguinte aqui para mim. Vamos ver aqui quando é que essa função é igual a 4. Como ela está aqui entre os números entre dois números inteiros, vai ficar um pouquinho mais complicada essa visualização, mas eu quero só que vocês entendam como é que funciona esse processo. Então, vamos lá. Aqui eu aproximei mais um pouquinho, certo? Então, é só para a gente usar como referência, no caso. O que você vai ter? Ela vai ser 4 quando esse valor dela aqui for um pouquinho, certo? Um pouquinho menor do que 0,5. Um terço ele vai ser o que? Ele vai ser 0,3 aproximadamente. 0,33. 0,3. Então, o que vai acontecer? 0,3 é bem próximo, realmente, do 0,5. Vou dar até um zoom aqui, ver se a gente consegue aproximar mais um pouco e pega os decimais. Pronto.
Ó, vamos lá, vamos subir aqui, ó, no zero, na linhazinha do 0,3, tá? Bem de boa. Vai ficar, acredito que mais fácil de visualizar. E observa aqui, ó. O 0,3 está bem aqui, certo? 0,1, 0,2, 0,3 e aqui, ó, 0,31, 0,32, o 0,33, certo? Que é onde a gente está com o nosso pontinho. O que vai acontecer então? Aqui, nesse ponto, essa função ela vai ser igual a 4. Então perceba, a gente descobriu lá que quando o x ele é menor do que esse 1 sobre 3, consequentemente, ó, aqui fica até mais fácil você ver o ponto. Ó. Aqui, quando o ponto 0,33, ó, ponto aqui do lado. Então o que acontece? Quando você tem um valor de x que ele seja menor do que esse 0,33 ou 1/3, então observa que a função ela vai assumindo valores de y que são maiores, certo, do que 4. Se você aproximar para a direita, levar para a direita depois do 1/3, observa que ela vai assumindo valores de y que são menores do que 4. Então, comprova o que a gente viu lá atrás. Então vamos continuar, galera. O que acontece então aqui? Vamos para a letra C, h de x igual a x sobre 2 mais 5 menor do que menos 3. Olha só. Então, quando eu tenho aqui x sobre 2 mais 5 menor do que menos 3, o que eu vou fazer? Vou tentar determinar, veja o que eu fiz com as outras, né? Ó. 5 está aqui somando, passa subtraindo, faço a operação aqui com os negativos, né? Sinais iguais soma e repete o mesmo sinal. Então, eu vou ter menos 8 e vou ter x sobre 2 que é menor do que menos 8. 2 está aqui dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, ó, x é menor do que menos 8 vezes 2, que é igual a menos 16. Então, quando x for menor do que menos 16, essa função vai ser obrigatoriamente menor do que menos 3. Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos lá, galera. A nossa função vai ser essa reta vermelha aqui. Consequentemente, o que a gente vai ter... Pegando aqui rapidinho. Então, só desapareça da minha frente a agenda. Então, vamos lá. O que acontece? A gente quer que essa função seja menor do que menos 3, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que procurar valores para os quais essa função vai ser menor do que menos 3. Então, vamos descer aqui um pouquinho. Ó. No menos 3, a gente vai procurar nossa funçãozinha, beleza? E você vai observar que ela vai estar aqui, ó, no menos 16, ela vai, ó, apagar esse pontinho aqui, no menos 16, ela vai ser igual a menos 3. Olha só, quando essa função tem x igual a menos 16, ela é menos 3. Como eu estou querendo valores menores, eu só preciso então que esse valor de x ele vá vir a descer aqui, ó, ser menor do que o 16, ou eu só vou precisar que esse valor de x aqui, que no caso é 16, ele venha a diminuir mais um pouco. Conforme ele vai diminuindo, menor vai ficando o valor dessa função. Tá beleza? Então, continuando, galera, vamos para a última, né? Letra D. I de x, que é igual a x mais 1 maior do que 5. Essa daqui também, de certa forma, estava simplesinha, né? Então, vamos lá. No caso, para que esse x seja maior do que 5, eu vou passar esse mais 1 subtraindo e vou ter que x vai ser maior do que 5 mais 1, ou 5 menos 1, que vai ser igual a 4. E aí basta que essa função, esse x dessa função, seja maior do que 4. Então vamos lá, galera. O que vai acontecer aqui? Nossa função agora, no caso, essa x mais 5, né? E perceba aqui o seguinte, eu só quero que ela seja maior do que o 5 em si, né? Que ela seja maior do que 5. Então vamos lá, vamos marcar aqui o pontinho logo para a gente fazer a análise, bem aqui em cima do 5. Certo? Então o que vai acontecer? Observa aqui o seguinte, a função ela assume o valor de 5 quando o x dela é igual a 4. Então, se eu pegar valores de x que sejam maiores do que 4, né, você observa aqui que o gráfico ele vai subindo. Então, para que ele seja maior, essa função ela venha a ser maior do que 5, basta que o valor de x dela seja maior do que 4. Se eu trago ele para cá, aumento ele, subo a função, consequentemente, basta que seja maior do que o 4. Então, galera, essa foi nossa videoaula hoje. Eu quero que vocês tentem... Hoje a gente tenha tido esse objetivo de tentar entender como é que funciona esse processo de inequações. A gente vai trabalhar com eles como sendo condições, certo?
Então, são condições que você vai tentar descobrir quais são dentro de uma função de primeiro grau, como é que funciona. A gente consegue estudar o comportamento da função com base em algumas condições simples. Uma equação de primeiro, uma função afim ou função de primeiro grau, ela te dá a possibilidade de estudar padrões lineares, um crescimento linear, um desenvolvimento de uma empresa, a situação de uma determinada contágio ou de reprodução de alguma coisa. Então, ela vai te dar um padrão que você tenha uma linearidade, uma certa linearidade. Então, o que acontece? Quando você tem esse padrão, você consegue analisar o que acontece, você pode analisar o que acontece antes ou depois de determinado ponto, antes ou depois de determinado valor que esse padrão assume. A ideia da inequação é que a gente consiga analisar esses valores, certo? E entender esse comportamento da função em determinadas situações. Beleza? Valeu aí, bons estudos.